Agora você vai colocar em prática os conceitos vistos nas aulas anteriores. Você aprendeu a construir um gráfico, inserir o gráfico no Excel, viu quais são os tipos mais usados e agora a gente vai entrar nos detalhes, na construção de cada tipo, na formatação e passar a noção das ferramentas novas também, que tem de novo no Excel 2013 e 2016, que você pode usar para facilitar a sua vida na criação de gráfico. Vamos começar então mostrando a nova interface, quais são as ferramentas que você tem à disposição. Nesse arquivo aqui eu tenho uma tabela mostrando duas regiões e valores em reais, pode ser vendas, pode ser receita, ao longo dos 12 meses. A gente vai inserir um gráfico, pode ser um gráfico de linha ou de coluna, é só para mostrar as ferramentas, onde que você vê as ferramentas gráficas aparecendo. Para inserir um gráfico, você vem aqui na guia Inserir, e aí você tem esse grupo Gráficos. Lembrando que foi visto algumas aulas atrás, só uma colinha aqui para você recordar. Maneiras que você tem de inserir um gráfico na folha de planilha. Você pode usar a guia Inserir, grupo Gráfico, aí você escolhe o tipo de gráfico. Ou você pode, na guia Inserir, o botão, o grupo Gráficos, e aí você vai no botão chamado Gráficos Recomendados. Outra maneira, um atalho Alt F1, ele cria um gráfico nessa mesma planilha. O atalho F11 cria uma folha exclusiva com o gráfico dentro. E também o ícone de análise rápida, ele aparece toda vez que seleciona um intervalo. É esse ícone aqui embaixo. Fazer então a criação do gráfico de uma forma bem rápida. Cliquei dentro dele, vou apertar Alt F1. Pronto. Está aqui instantaneamente um gráfico padrão, gráfico de colunas. Esse gráfico ele coloca um título temporário, esse título pode ser editado e formatado, coloca as duas séries aqui na parte de baixo no eixo, a legenda, e nesse eixo horizontal, cada ponto que equivale a essa coluna mostra as duas séries aqui. Bom, eu quero falar de uma forma geral sobre essa nova interface gráfica com relação às versões 2007 e 2010. Aqui em cima, a faixa de ferramentas, a faixa de opções aqui, ela ficou um pouco melhor. Na guia Design, você vê aqui alguns comandos para melhorar a aparência do gráfico, a aparência geral do gráfico. A guia Formatar, você usa então quando precisa modificar a aparência de determinados elementos desse gráfico. Na versão anterior, a versão 2010, existiam 3 guias. Existia a guia Layout, ela não existe mais aqui. Os comandos da guia Layout daquela versão vieram parar aqui na guia Formatar, aliás, na guia Design, e neste botão, Adicionar elemento gráfico. Então ele mostra aqui tudo o que existia antes naquela guia Layout. Bom, essas duas guias vão ser explicadas em detalhes nas aulas seguintes. Elas só aparecem quando o gráfico está selecionado. Clicou fora, ela some. Selecionou o gráfico, elas voltam aqui. Com relação à área do gráfico, ele foi colocado aqui. Agora você tem acesso a esses 3 botões que aparecem aqui do lado, com funcionalidades importantes aqui no gráfico. Como muitos computadores hoje têm telas de toque, pode ser que você não tenha um mouse. Então, esses botões eles estão aqui para um acesso rápido. Se a tela é de toque, você vai lá com o dedo, clica aqui e expande as opções. Basicamente, esse botão aqui de mais, ele se chama Elementos do Gráfico. Ele tem um conteúdo semelhante que esse botão aqui, Adicionar elemento gráfico. A qualquer instante de um gráfico criado, você pode clicar no botão e ele expande aqui esse balão com os itens que você quer ligar ou desligar no gráfico. Também é um conteúdo dinâmico. É só você arrastar o mouse e ele já habilita ou desabilita aquele item.
É como se fosse uma prévia que você tem a todo instante. Alguns itens você pode ter opções. Por exemplo, aqui, eu tenho a legenda aqui na parte de baixo. Então eu desço até o item legenda. Se eu clico aqui na caixinha para desmarcar, a legenda some e eu ganho espaço aqui. Se eu quiser ver uma posição diferente para a legenda, bem aqui do lado tem esse botão de seta. Clico no botão de seta e eu tenho as outras posições que eu posso colocar a legenda aqui. Colocar, por exemplo, na parte superior. Clicando novamente o botão de mais, ele recolhe esse balão com os itens. Esse outro botão aqui embaixo tem um pincel, ele lembra uma formatação, são estilos de gráfico. Estilos de gráfico são essas miniaturas aqui, esses estilos prontos, é só passar o mouse em cima e ele já troca. É como se você vestisse uma roupa nova em cima do gráfico. E você acessa por aqui também. A faixa de opções, só lembrando, ela pode ser escondida. Bem aqui em cima, perto daquele botão maximizar, fechar, da ajuda, tem um botão aqui que ele se chama opções de exibição da faixa de opções. Quando eu clico aqui, ele dá 3 opções. Primeira opção, ocultar faixa de opções automaticamente. Clicando aqui, aí ele oculta a faixa de opções. Eu tenho então uma área maior aqui da planilha para poder trabalhar. Se eu quiser acessar uma opção da faixa de opções, é só levar o ponteiro do mouse lá em cima, tocou lá em cima, aparece uma faixa verde. Assim que eu clico na faixa verde, aí ele traz os comandos que eu quero aqui. Assim que eu clico em cima de um comando, aí posso clicar fora, a faixa recolhe novamente. Para voltar ao normal, eu posso mostrar só as guias, ou eu posso mostrar as guias e comandos. Aí volta ao normal. Então, quando a faixa de opções está oculta, aí esses botões eles são mais relevantes ainda, porque eles trazem o que é necessário para alterar no gráfico, tudo localmente. Bom, apertando esse botão aqui, ele vai trazer dois assuntos diferentes aqui, estilo e cor. Estilo é a mesma coisa que essas miniaturas aqui em cima. Você tem aqui do lado. É só percorrer aqui a lista. Achou um estilo de gráfico que você achou legal. Você clica em cima dele e o estilo é fixado. Ou, se você gostou desse estilo de gráfico, mas quer trocar apenas a cor, só desligar aqui os rótulos de dados para não ficar muito poluído. Bom, se você quer trocar apenas a cor, então você tem aqui cor, ou a mesma coisa que esse botão aqui em cima, alterar cores. Aqui ele traz uns esquemas prontos de cores para você poder aplicar no seu gráfico. Isso não existia nas versões anteriores do Excel, só na 2013 em diante. Também é só passar o mouse aqui e ele já troca no próprio gráfico as cores. Ele assume sempre 6 cores básicas. Se você tiver mais séries de dados, mais do que 6, não tem problema, ele vai adicionando cores extras aqui. Então, escolhi uma cor, clico em cima, ele fixa. E todas as miniaturas com os estilos são atualizadas para essa nova cor escolhida aqui. Outro botão aqui embaixo, ele parece um filtro, ele realmente faz isso. Ele se chama filtros de gráfico. Clicando aqui, ele vai mostrar todos os nomes de séries e categorias, que são os pontos de dados. Aqui é uma forma rápida que você tem de filtrar. Normalmente, para filtrar um gráfico, você teria que ter uma tabela dinâmica. Agora não precisa. No próprio gráfico, usando o botão de filtro, imagina assim, se você quer fazer uma apresentação e quer mostrar somente a região norte. Então eu vou desligar aqui a região sul e vou apertar o botão aplicar. Pronto, ficou apenas uma região. Sem ter que mudar nada na tabela ou eliminar séries de dados aqui.
Vou ligar novamente a região sul, apertar o aplicar, ela volta. Mesma coisa aqui. Eu quero representar, por exemplo, só os 6 últimos meses. Então aqui nas categorias eu vou clicar aqui para desmarcar tudo. Aí vou marcar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e aplicar. Aí. Então ele está mostrando só os 6 meses pedidos. Para voltar ao normal, seleciona tudo e aplica. Aí ele volta. Bom, essa aula foi só para mostrar as ferramentas de gráficos, aonde você encontra, o que faz cada uma das abas e aqueles botõezinhos novos que aparecem quando o gráfico está selecionado. Você vai ver então nas próximas aulas o detalhamento dessas ferramentas e a construção dos gráficos específicos.